Estou aqui diante de um dos textos da Bíblia, muito emblemático, muito, que na história da humanidade, no primórdio da humanidade, onde começa a ter uma mudança, uma transição de coisas boas para coisas ruins, que a partir desse caminho, depois de Adão, começa a uma deteriorização muito grande na raça humana, né? Até que em Gênesis capítulo 4 fala sobre o primeiro homicídio. Mas aqui eu quero falar como começou a origem, por causa de uma conversa, por causa de um ouvido, por causa de um prestar atenção aonde não era para prestar atenção. Vamos lá ler o texto primeiro em hebraico aqui, que diz assim, primeiro, em português normal. Gênesis 3:1. A serpente, porém, era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor havia criado. Então disse a mulher: é assim que Deus disse, não comerá de toda a árvore do jardim? Ali está uma pergunta capciosa que ele faz, não é isso? É assim que Deus disse. Então vamos ler aqui o texto hebraico para entender. Ve'anahash Alá Arum Mikol Hatai Hadash Ase Asa Donai Elohim Vaiomer El Hashai. Essa palavra aqui é junta, tá? El Hashai Af Kiamar Elohim Lo Toshur Mikol Etz Hagan. De novo, vai Ve'anahash Aya Arum Mikol Hatai Hadesh Asa Asa Adonai Elohim Vaiomer El Hashai Af Kiamar Elohim Lo Toshru Mikol Etz Hagan. Então aqui está o texto em hebraico. Vamos para a exegese para a gente entender. Aqui está a palavra venarash. Isso aqui é uma preposição, porque o certo é narash, que significa serpente. Então venarash é a serpente, né? Um animal que Deus criou, que colocou no jardim. Alguns estudiosos falam que essa serpente ela andava em pé, né? Outros, a gente... É muita informação, muita especulação. Então não vou entrar nesse mérito, né? De como caminhava. A Bíblia fala que ela era mais astuta, né? E aqui fala a palavra ayah. Essa palavra aqui, ayah, significa... o verbo aí significa que ela tornou-se a existir. Ou seja, ela foi criada por Deus. Essa serpente foi criada. Então aqui também tem a palavra Arum, que significa astuto. Esse adjetivo aqui, o adjetivo aqui na língua hebraica, que se refere a astuto aqui, é sagaz. A pessoa sagaz, esperto. A pessoa que tem uma malandragem, que tem uma certa esperteza, né? Que deve-se ficar precavido, né? E aqui está também a palavra hatai. A palavra hatai é um substantivo coletivo, né? Que diz animal, que Deus criou. Aqui refere-se a seres vivos que foram criados, animais, tanto serpente quanto gato, cachorro, tudo. E aqui está a palavra Hadashah, Hashadeh, que significa campos. Esse campo aqui significa
e os animais do campo, ou seja, todos os animais domésticos. Porque antigamente, antes da queda, pós-queda, os animais eram considerados domésticos. Né? O leão, a leoa, o lobo, o tigre, a jaguatirica, o crocodilo. Né? Os animais não eram peçonhentos, nocivos, eram animais domésticos, normal. Né? Hoje nós temos, né, animais domésticos como gato, cachorro, uns têm aquela calopsita, são animais domésticos. Mas se você colocar hoje dentro da tua casa um tigre, ele vai te abocanhar. Ele vai te abocanhar. Né? Por isso tem, né, animais de circo que são domesticados. Mas mesmo assim, né, a pessoa fica meio ressabiada. Não é isso? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então aqui nós temos Adonai e Elohim. São os dois nomes de Deus. Né? E aqui tem a palavra Vaiomer. Você vai ver muito isso na Bíblia. Vaiomer e disse. E disse. Disse a quem? A mulher. Notem que na Bíblia, Adão, ele só dá um nome a Eva após a queda. Antes disso, o nome dela, ela não tinha nome, era mulher. O nome era referido-se a essa mulher, a Eva como mulher. Ela só recebe o nome de Eva pós-queda. E disse, né, a palavra que é amar significa falar. Essa palavra falar aqui é uma conversa. Uma conversa que ela passou a ter. Fala assim, amar. Elohim, lo, essa é a palavra não. Toshru, miko, etz. Ou seja, a pergunta, será que foi isso mesmo que Deus disse? De toda árvore não comereis? Será que é isso mesmo? Então, aqui começa a colocar dúvida naquilo que Deus havia falado. A serpente, com a inteligência, coloca dúvida. E disse para a mulher que assim, o Eterno, não comereis toda árvore que está no jardim. Quando você... Hagan, está aqui. Preste bem atenção numa coisa que eu vou falar para você. Sem medo de errar. Quando você começa a conversar com o diabo, a entrevistá-lo, a tentar descobrir o que ele quer, você está perdendo o seu tempo. Esse é o primeiro ponto. Você está perdendo o seu tempo, porque o diabo ele é astuto. Ele conhece a Bíblia melhor do que qualquer teólogo. Ele conhece as línguas originais. Eu conheço o grego, conheço o hebraico, mas ele conhece muito mais profundamente, faz uma exegese profunda, mas de forma distorcida. Esse é um ponto. Então a pessoa que acha, porque ele está ali, né, naquele interrogatório com Satanás, dizendo, o diabo fala a verdade. Primeiro que ele é o pai da mentira. A paternidade que ele possui é só mentira. Então é perda de tempo. Já começa por aí. Segundo, o diabo aqui, ele trabalha no sentido de distorcer o que Deus falou e colocou orgulho no coração de Eva. O que é pregado por vários pastores, vários expositores da palavra de Deus, falando sobre a questão da soberba, do orgulho, do sentimento de vaidade. Irmão, quantos homens já foram derrubados, estão caídos até hoje, e pensam que estão de pé, mas estão caídos até hoje, por causa da soberba, do orgulho, do querer se equiparar a Deus. O diabo foi lançado por terra. Se você for pegar em Isaías 14 e em Ezequiel capítulo 28, se você for ler, o mesmo pecado que ele caiu, que ele foi deposto do seu posto por Deus, deposto por Deus, foi por causa do orgulho, a vaidade. E ele tem levado muitos homens à vaidade, ao orgulho, à soberba, à prepotência,
A pessoa às vezes é tão cego que ele não consegue ver isso, né? Segundo lugar, eu vi só um trecho, não que nem quis perder meu tempo de ver o restante. Eu vi um pastor dizendo que no Antigo Testamento não existia demônio, ou seja, não, é como se a existência do demônio fosse irreal. Eu só vi só essa parte, não quis ver mais. Não sei o que aconteceu depois, mas só essa fala, só isso, já é um engodo muito grande. Porque aqui no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, já mostra a ação de Satanás. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 4 já mostra. Gênesis capítulo 9 também, quando Nimrod e outras passagens bíblicas mostra a ação de Satanás. Mostra também lá em 1 Samuel, quando o espírito mal da parte de Deus vinha para atormentar Saul, né? E outras passagens. E a pessoa, no livro de Jó, ali mostra o diabo se apresentando a Deus para tentar tirar Jó do caminho dele. E outras passagens, a Bíblia fala mesmo, lá em Zacarias, que o sumo sacerdote Josué estava no altar e o diabo estava ao lado dele para se opor. E a pessoa diz que no Antigo Testamento não existia demônio, aí é brincadeira. Aí é distorcer muito a palavra do Senhor. É isso que o diabo gosta. Eu vi um filme que o camarada que parecia ser o mais calmo, mais tranquilo, era ele que era o chefe de toda a organização. E ele fala no filme o seguinte: uma das maiores, ele usa esse termo, uma das maiores virtudes do mal é ele tentar convencer a humanidade que ele não existe. Se o diabo conseguir convencer o homem que ele não existe, o seu campo de atuação fica mais fácil, cada legalidade. Então aqui, Satanás induziu Eva ao erro, ao pecado. Olha, ele distorce, você não vai morrer não, porque Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser igual a ele. Aí entra a vaidade, aí entra o orgulho, a soberba, e bebe do vinho da prostituição de Satanás. Irmãos, é muito sério que nós não viemos dar ouvido à voz do inimigo, do adversário. Quando ele tentar soprar no seu ouvido, ele sussurra, ele vem sussurrando devagar. Peça a Deus discernimento espiritual e repreenda esse mal contra a tua vida, para que você não caia em desgraça, para que a sua vida não entre em derrocada. Que o Senhor Jesus, Ele quer te exaltar, mas é Ele que te exalta, não é o homem. É Ele que te coloca de pé. Amém? Então aqui está esse texto, que você possa meditar nele, em nome de Jesus. Amém.